ótima noite a todos. É sempre com grande satisfação que venho a casa. Então que possamos aproveitar os minutos que temos pela frente para buscarmos consolo, esclarecimento dessa doutrina de fé, de amor e de caridade. Assim então, que agradecidos por todo o amparo espiritual, pela franquia que a casa nos dá, vamos tentar trazer algumas palavras que sejam úteis a todos nós, em todos os momentos da nossa vida. E o que a doutrina espírita traz, digamos assim, de muito forte dos seus conceitos, é de que nós vivemos num permanente intercâmbio com o mundo espiritual. Costuma, por força de linguagem, nossa linguagem é sempre muito acanhada, nós falamos às vezes, morreu, desencarnou, ou a gente, que temos a crença em diversas reencarnações, na vida passada, ou na vida futura. Uma força de expressão. Na verdade, a vida é uma só, já que o espírito é imortal. Por ora, nós estamos de uma ou de outra apresentação, num ou outro estágio. A vida é permanente. O que perece uma validade, digamos assim, pré-determinada, ou mais ou menos ajustada, é o corpo físico. Tanto é assim que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, fez uma série de questões aos espíritos superiores sobre muitos temas, inclusive sobre esse intercâmbio do mundo espiritual no mundo corporal. E entre algumas questões que ele dirigiu a esses nobres benfeitores da humanidade, é se os espíritos veem tudo que fizemos. E a resposta não poderia ser diferente, aquilo que a gente já sabe. Veem tudo que nós fazemos. Claro que eles só se interessam por aquilo que tem afinidade. Que tem afinidade. Porque os espíritos estão aí, se acotovelando conosco. Tanto que diversas mensagens dão conta de que num número aproximado, e não levem isso em consideração, é só um dado para a gente ter um rudimentar noção do que se trata, que o mundo espiritual é 4 vezes, em torno de 4 vezes maior que o número de espíritos encarnados. Então é muito maior. E com uma diferença, nós viemos até aqui, nós os encarnados, certamente tem uma legião de desencarnados presentes, mas nós viemos aqui com as limitações que a matéria nos impõe. Tem que ser de casa, tem que se vestir, tem que fechar a porta, o portão, se despedir, pegar um veículo às vezes está chovendo, o vento, estamos cansados pelo trabalho, temos que dar atenção para a família. Então tem as limitações. E a gente só chega aqui porque a porta está aberta. Se chegássemos aqui e a porta estivesse fechada, nós íamos dar meia volta. Para os espíritos, essa limitação inexiste. Não há fronteiras. Não há fronteiras. Então, além de ser uma população bem maior, tem limitações que nós não temos. Percepções que nós não temos. Nós enxergamos só até onde os nossos olhos alcançam. Vamos ouvir dentro da nossa acuidade de audição. Para os espíritos, não funciona assim. E na sequência, Kardec então perguntou se eles sabem dos nossos pensamentos. E mais uma vez, as respostas desses benfeitores amigos diz que sabem dos nossos pensamentos até daqueles que nós gostaríamos de esconder de nós mesmos. Até daqueles que sabem. E também outras questões se sucederam e ele pergunta se influi no nosso dia a dia, se os espíritos influem nas nossas ações. E disseram que muito mais do que nós imaginamos. De ordinário, de regular, de normal, são eles que vos dirigem. Nós estamos num mundo ambientado e não é difícil de entendermos isso. Porque no meio que nós vivemos, na escola, no trabalho, na família, com aqueles que porventura a gente cruza, aí nos destinos da vida, a gente é influenciado e a gente influencia.
a gente vai naqueles lugares que a gente gosta, né? Ouve aqueles que nós gostamos de ouvir, e aquilo que a gente não gosta, às vezes por educação a gente fica ouvindo, né? Mas louco para sair fora, né? Não vendo a hora, né, de dar uma desculpa, né, para não continuar ouvindo aqueles relatos, aquelas observações. Uma afinidade. Então, às vezes a pessoa conhece um amigo, visita num lugar aprazível, uma viagem, e chega e quer aquela ânsia de contar para alguém. Mas eu fui num lugar maravilhoso, assim, a pessoa também não está muito afim. Às vezes é nós que não estamos afim de ouvir o relato ali. Para ele aquilo é maravilhoso, fantástico. Para nós não tem o mínimo interesse. Então, assim como funciona para nós, que nós damos atenção àquilo que é do nosso foco de interesse, o mundo espiritual da mesma forma. Só que também temos aprendido, nessa doutrina esclarecedora, de que assim como os espíritos influenciam as nossas vidas, nós podemos buscar o concurso destes benfeitores. E às vezes nem tão benfeitores assim. Depende dos nossos interesses. E temos aprendido, então, que através das nossas preces, das nossas orações, nós podemos criar um canal direto de comunicação com o mundo espiritual. Dentro de alguns atributos da prece, sabemos que a prece é uma projeção do pensamento. Nós estamos orando, projetamos o pensamento. Pode ser uma invocação. Chamamos, clamamos por determinada assistência. E outra é uma expansão dos nossos sentimentos. E o que a gente viu até então com as perguntas dirigidas por Kardec? Que os nossos hábitos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos é que dá essa conexão com o mundo espiritual. Por outro lado, através da prece, a gente pode forçar esta mesma conexão. Claro, uma prece do coração puro, um sentimento nobre, um sentimento de avanço. E sabemos que podemos orar por nós, pela humanidade, para os desencarnados, enfim, para os doentes. Podemos orar para quem quer que seja. Projeção do pensamento, expansão dos nossos sentimentos. E aí temos uma bela instrução da doutrina espírita, pela consagrada obra do Espírito André Luiz, pelo não menos consagrada psicografia do Chico Xavier, que é o livro Entre a Terra e o Céu. E uma parte do livro relata a situação de uma menina, 14 anos, em que, dado os problemas familiares, ela era órfã de mãe, o pai tinha contraído segundas núpcias, a madrasta estava doente, muito abatida, depressiva, tinha um irmãozinho de 8 anos se afogado, morreu afogado, e o pai, imagina, né? Abalado pelas questões profissionais, as questões do lar, tinha sido viúvo, casou-se novamente, a esposa está doente, faleceu, desencarnou o filhinho. Um quadro bastante complicado. São essas situações que às vezes é das nossas vidas, a gente conhece de um vizinho, de um familiar, são retratados nos filmes. Situações, é um pequeno espectro, é um pequeno exemplo do que passa a humanidade. Quem não teve a partida do ente querido, quem não teve uma contrariedade, um problema econômico, um problema de saúde, e ali estava tudo presente naquele ambiente. E a menina, na sua singeleza, pediu amparo para a mãe desencarnada, a dona Odila, que pudesse auxiliar naquele ambiente doméstico. E a prece é captada no mundo espiritual e mensageiros bondosos vão em auxílio daquela menina. Então, ela chegando lá, abraçam afetuosamente ela olha ainda a foto da mãe na parede, e na visão dela é a mãe que está auxiliando.
Talvez pelas coisas que muitas vezes a gente faz, quando desencarna um ente querido, né? A gente tende a pensar só nas coisas boas, que é natural, que bom que é assim. Muitos até acham que pelo fato de desencarnar a pessoa virou boazinha, santinho, perfeito. E nós somos o que somos. Não há saltos evolutivos. Não há saltos evolutivos. Com os anseios que nós temos, com os sentimentos que nós cultivamos, é aquilo que nós vamos lá nos apresentar. E ela então orava para a mãe, só que o quadro era bem diferente. A mãe, na verdade, é que era grande parte da tumultuadora do lar. A mãe era um espírito que ela era ciumenta, egoísta, não aceitava a primazia, né, de ter perdido a primazia do lar, e perturbava a segunda esposa do marido, a dona Zulmira, perturbava. E esta irmãzinha que já sofria esse assédio espiritual, né, com o desencarne do menino, um menininho de 8 anos, ela assimilou aquilo como uma culpa. Porque como ela tinha casado, né, com aquele homem que tinha 2 filhos, e ele dava uma atenção especial para o menino, até porque era uma criança de 8 anos, sem a mãe, ela meio achava que estava tendo uma disputa com o filho do marido. E lá naqueles pensamentos, ela chegava a pensar que seria muito melhor se aquele menino não existisse na relação deles. Pensamentos negativos, pensamentos também um pouco de egoísmo. Embora ela tenha contribuído com uma certa omissão, ela não quis definitivamente que o menino morresse. São aquelas coisas que a gente pensa. Quem de nós, às vezes, não se envergonha de certos pensamentos? Só que com o fato de o desencarne do menino, ela assimilou a culpa, permitiu o assédio da desencarnada, da primeira esposa do marido, de uma forma mais contundente, agravando o quadro de doença dela e de depressão. Então vejam como é que se estabelece esses quadros. Não é porque os espíritos equivocados querem nos prejudicar por ignorância deles e que nós vamos ser prejudicados. Nós temos que dar vazão, nós temos que dar abertura. Foi o que aconteceu com aquela moça. Ela deu abertura porque na consciência dela se sentiu culpada. O remorso. Remorso. Ela criou um canal de vibração para que esse assédio fosse mais contundente e prejudicial. E o mundo espiritual não esquece das criaturas de Deus. Vejam que a menina orou pela mãe que não tinha condições de atendê-la. Mas ela não deixou de ser atendida. Não deixou de ser atendida. Inclusive, depois é retratado que essa menina, ela já reencarnou com um propósito, dentro daqueles projetos que já se falou aqui, né? Aquilo que nos trazem aqui como espíritos reencarnantes, com um papel bem definido, antes de aqui abordarmos, ela tinha um papel de auxiliar os seus pais. E vejam que ela continuava auxiliando a mãezinha que já estava desencarnada. Na medida em que ela pediu essa proteção espiritual, os benfeitores amigos ali se apresentam. Claro que não resolve as coisas como um passe de mágica, mas auxilia, intui, fortalece. Né? Então a gente costuma dizer o seguinte: se a gente pedir paciência para os amigos espirituais, eles não vão nos dar uma dragem de paciência, uma fórmula milagrosa. Eles vão nos inspirar a ser pacienciosos. Ser pacientes é um papel nosso. Desenvolver esse papel, só um mero exemplo. Eles não fazem o trabalho final. O trabalho final é uma competência nossa. Eles vão dar o ferramental, vão dar a base para que a gente haja por própria conta. E é o que estavam fazendo naquele momento, auxiliando. Então vejam, meus irmãos, nesse quadro, que eu estou resumindo, é só um dos capítulos do livro, estou resumindo muito para que a gente possa ter um mínimo de reflexão no dia de hoje.
de que os nossos pensamentos norteiam a nossa conduta, os nossos pensamentos nos conectam com o mundo espiritual, e a prece, ela vai ser atendida, mesmo que a gente não dirija a prece para a figura, né, que é a melhor, dizendo assim, habilitada, a mais competente para a ação. Um dos exemplos clássicos que a gente pode trazer para cá é que muitos de nós, né, forjados às vezes em outras crenças, né, muitos até são oriundos do catolicismo, já transitaram, conhecem como funciona, às vezes a gente tem pode ter uma devoção para um santo qualquer, né, que é natural, não tem problema. Só que a gente vai lembrar que santo é um rótulo dado pelos homens, rótulo papal, e tudo que é feito pelos homens pode ter acerto e pode ter equívoco. Né? Pode ter equívoco. Agora, isso independe. Se a pessoa tiver mérito, vai ser atendida. Porque vale é a essência, é a pureza do sentimento. Assim como estão tantos outros espíritos nobres que não têm este rótulo. O que ainda não foi designado esta condição. Outros tantos, a gente sabe que estes santos são espíritos também elevados, aqueles que é justo o crédito, que reencarnam mais de uma vez. Um dos exemplos mais clássicos, né, que também é aquela cultura inútil, mas para que a gente saiba, que a reencarnação de São Francisco é a de São João. Então, alguns são devotos de São João, outros de São Francisco. Na verdade, o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. Então, para dizer que o importante, né, é a gente acreditar, ter fé, né, e contar com essa ajuda dos colaboradores espirituais, que eles querem é que a gente dê essa abertura. Eles querem que a gente tome a iniciativa. E aí trouxe alguns apontamentos para melhor, né, ilustrar aqui o que queremos falar, que nessa mesma literatura, né, um ali dos nobres espíritos citados na obra, diz algumas palavras que eu pincei aqui, né, para a gente assim, sair pelo menos com uma clareza aqui do raciocínio. Diz assim, ó, todo desejo é manifestação de poder. Em outro momento ele diz assim, que todo petitório reclama quem ouça. Porque a gente pede, alguém vai ouvir. Num outro momento, ele diz que aquele que deseja, quer perpetuar uma falta, porque também é uma emissão de pensamento. Tem pessoas que querem agir no equívoco, tá? Emitindo pensamento. A gente viu que pensamento é força, é energia. E o que ele diz? Que estes que desejam perpetuar na falta, está invocando forças inferiores. Está invocando forças interiores. Por que está invocando forças inferiores? Porque o mal, o equívoco, vai ter quem vibre, quem se compraz desta mesma coisa. Porque em outro momento ele diz o seguinte, que cada degrau da vida, cada patamar da vida, está superlotada de criaturas. Cada degrau, cada patamar vai ter espíritos e outros, né, espírito encarnado, que estão naquela mesma faixa. Estejam do lado de cá ou do lado de lá. Então, naquela degrau em que a gente vai estagiar, é ali que nós vamos ter as nossas companhias. É ali que nós vamos ter, né, o nosso grupo de relacionamento, corporal ou espiritual. Então, o que queremos dizer, né, nesta noite, é que, apesar das nossas limitações, apesar ainda de sermos espíritos imperfeitos, nós temos um relativo poder. Nós temos um relativo poder. E este relativo poder pode salvar, pode fazer com que a gente venha lograr o êxito nesta empreitada corporal. Pode fazer com que este trânsito desse estágio corporal, né, transcorra com a maior harmonia possível. É tentar domar estes pensamentos equivocados, e quando estivermos em algum conflito, alguma dificuldade, que a gente deve, não é que a gente pode, poder a gente pode, né?
mas que a gente deve pedir amparo desses mensageiros amigos, desses benfeitores amigos, porque eles vão nos auxiliar na medida certa, daquilo que é mais útil para nós. Eu até não ia comentar, porque eu sei que estou sobre o horário ali, mas me ocorreu, que às vezes a gente quer falar e pensa que não disse tudo ou que não ficou suficientemente claro. Tem uma passagem que também acho bem interessante, para que os irmãos tenham uma noção do que eu estou pretendendo falar na noite de hoje, é que retrata um episódio vivenciado pelo espírito de Bezerra de Menezes. Ele é desencarnado e estava cabisbaixo numa região litorânea do Brasil, abatido pelos pedidos que ali chegavam até ele. Ele que se trabalhou no bem, foi consagrado, o título como médico dos pobres, uma pessoa abnegada, não media esforços para fazer o bem em qualquer circunstância, dos pedidos que a ele chegavam. Eram pedidos de casamentos de vantagem, de negócios escusos, de promoção, de documentos especiais, coisas da terra. Pegavam lá, ele cabisbaixo. Ele pensativo, como podia atender os equívocos dos indivíduos aqui da terra. Nesse instante, chega ao lado dele o Antônio de Pádua, Santo Antônio, lá dos nossos irmãos católicos. Inclusive, daqui uns dias tem a sua data comemorativa. Chega até ele, coloca: o que é isso, meu irmão? Ele os pedidos, olha como que chega aqui. Me acompanha. E levou o Bezerra de Menezes até um templo católico, inclusive levava o título do Santo Antônio. Chegou lá e disse: vamos se postaram na beirada das pessoas lá, dentro de uma igreja católica. E os pedidos eram mais ou menos os mesmos. Tinham casamentos vantajosos, fortunas, ganhar na loteria sozinho, as coisas assim. E aí o Antônio de Pádua disse para o Bezerra: olha, independente da crença, os pedidos são mais ou menos os mesmos. Não leva muito em consideração. E nesse instante, tinha um grupo aqui na Terra encarnado que estava rezando oração, pedindo amparo para Bezerra de Menezes para que descobrisse lá um ouro, lá, sei lá, uma panela de ouro enterrada, para que pudesse auxiliar. E aí o Antônio diz para o Bezerra: olha, estão te chamando lá, vai lá atender. Mas por certo não vai auxiliar eles a descobrir o tesouro, vai ensinar eles a trabalhar a terra, a tirar o seu sustento da terra. Ou seja, os espíritos vão nos atender sempre, mesmo na nossa limitação, das nossas ignorâncias. O bom é que a gente não tenha essas ignorâncias. O bom é que a gente tenha a noção do papel que nos cabe aqui na terra. Mas mesmo na nossa infantilidade, os espíritos tentam suprir. Não nos deixam desvalidos. Mesmo naquelas situações que nós vamos ter que passar, porque faz parte do nosso projeto evolutivo. Certamente nós vamos, às vezes já tivemos, estamos tendo, vamos ter dificuldades, isso é natural. Os espíritos nos auxiliam a gente superar essas dificuldades. Aquelas em que não tem como a gente eliminar. Não tem como eliminar. Vão nos dar o suporte para que a gente possa ter a melhor qualidade possível, para que a gente possa aprender com o processo e que possamos efetivamente, ao deixarmos esse estágio de espíritos encarnados, nos apresentar com a mente limpa, com a consciência tranquila, com a consciência do dever cumprido, com o nosso papel que nos cabia sendo resolvido nos seus pormenores. E chegarmos melhor do que aqui aportamos, deixando para trás alguns sentimentos de equívocos. Então vejam a capacidade que nós temos de interagir com esses amigos. Porque eles vão interagir conosco, sejam para o bem ou para o mal. Quando a gente está de mal com a vida, vai ter alguém ali aplaudindo, querendo que a gente entre no buraco cada vez mais profundo. Quando a gente quiser sair do buraco, eles vão estar nos incentivando, vai ter outros nos incentivando que a gente escale aquele barranco. Então não nos falta amparo. Nós é que às vezes fechamos os nossos sentimentos para as benesses que
esses amigos querem nos alcançar. Então, que tenhamos a plena consciência, né, de que nós podemos estabelecer esta ligação no momento em que a gente quiser. No momento em que a gente quiser. Então, a prece a gente pode exercer em qualquer momento da nossa vida. Qualquer momento. Não tem horário, não tem dia, não tem posição. É quando a gente quer. Quando a gente achar que deve. Quando a gente achar que precisa. Então, que a gente inclua isso, né, nos nossos hábitos, sabendo que os benfeitores estão ali. Bastante, querendo que a gente só abra a sintonia para que eles possam nos intuir, né, para a nossa melhor conduta aqui na Terra. Então, meus irmãos, que a gente tenha esta noção, né, de que, mesmo limitados, ainda Deus nos concedeu esta capacidade, né, de vibrarmos em harmonia superior. Então, é uma ferramenta fantástica que temos à nossa disposição, né, a qualquer instante das nossas vidas. Que façamos bom uso dela, se assim nos aprouver. Era o que tínhamos para a noite de hoje. Agradeço a oportunidade da casa, a paciência dos irmãos nos ouvir e desejo a todos muita paz.